Oba! Sexta-feira, meus amigos, está no ar o nosso Jogo Aberto. Começou, hein, a melhor resenha esportiva da sua TV. Feriadão, né? Galera tá aí reunida em casa, dia de Tiradentes, uma data sempre importante. Dá para dar aquela descansada, resolver aqueles problemas que a gente não consegue, né, ao longo da semana. Tá reunido com a família, enfim, vale tudo no feriado. E a gente vai aproveitar para falar muito sobre o nosso futebol. Aproveitar que vamos almoçar juntos, não é mesmo? Olha, nesse fim de semana o Bahia não estará em campo. O Tricolor só volta a jogar na segunda-feira contra o Botafogo aqui na Arena Fonte Nova. No domingo, Vitória encara o ABC. Em Natal, esse jogo tem transmissão aqui na tela da Band para todo o Brasil. A gente vai falar muito sobre essas partidas com a dupla que está aqui e tudo que está envolvendo o nosso futebol, né? Mercado da bola, as outras equipes que estão ligadas aí na Série A e Série B, o que pode acontecer, não é mesmo? Então, tudo isso já aqui no Jogo Aberto. Agora, olha, amigo, você sabia que na Bahia tem um Auto Center que é o único que zera todo mês a emissão de carbono, também é o único que tem os pneus com preços imbatíveis. A média do seu serviço são entregues em menos de 2 horas. Além disso, esse mesmo Auto Center tem garantia estendida de 12 meses para as peças, tem o programa 100% de satisfação de clientes, que já é o maior sucesso. Ó, vá conhecer e se surpreender com a nova Monobloco. O maior Auto Center da Bahia, viu? Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e Pituba, 0800 111 7080. Olha meu trio aqui, ó. Sextou, eu lembro logo de você, Jotinha. É comigo mesmo, sextou é comigo. Vamos pra cima. Ainda mais que você falou que a gente vai almoçar junto, daqui a pouco estarei lá, viu? Tamo junto. Boca livre. Eu, você, Antonella e o papai dela também. Vamos. Mas é isso, né? E agora, pra gente falar do futebol, essa expectativa que continua na gente, tudo como Dantes do quartel de Abrantes. A gente esperava que o Bahia, pelo fato de ser o seu primeiro jogo já aportado pelo Grupo City, pudesse ter um outro resultado, mas o resultado foi o que a gente sempre viveu ao longo das competições. O Vitória fez valer o estado de estar dentro de casa e vencer o seu adversário da maneira que venceu foi muito importante, mas apesar de tudo isso, a gente continua ainda numa incógnita. O que é que vai acontecer com esses times dentro dessas competições? É o que a gente vai discutir aqui. É isso aí, meu amigo Zé Carlos, boa tarde para você. Boa tarde, bancada, boa tarde você de casa. É sempre bom. E eu já estou virando representante fiel na sexta-feira aqui. E estamos juntos aqui para falar do futebol e falar de uma forma diferente. Aí não muda. Sextar com você. E fechando nossa bancada, meu amigo Edmilson Ferreira. Boa tarde, Ed. Boa tarde, Ju. Muito importante estar aqui com meus amigos, pessoas que eu gosto muito, né? J. Zé Carlos, meu craque, meu campeão. E bom sempre estar falando das coisas de Bahia e Vitória, que terão jogos importantes. Primeiramente no domingo, Vitória pela Série B contra o ABC, lá em Natal. E o Bahia, na segunda-feira, uma partida que ele vai precisar fazer valer o mando de campo contra o Botafogo, também um jogo muito importante. Importante dizer que Bahia e Vitória tiveram a semana inteira para treinar exatamente. E pegar seus adversários, que inclusive jogaram ontem, né, em suas respectivas competições. Quando se fala em campeonato brasileiro, né, a gente ouve muito, o calendário. Nesse início aí, tá tendo uma folguinha no calendário para dupla Bavi, para os treinadores organizarem a casa. Iniciozinho de campeonato, né? Tudo muito recente. A gente já viu aí algumas equipes se destacando, outras decepcionando, outras ali no meio do caminho. Daqui a pouco vamos comentar séries A e B, mas eu queria falar com vocês sobre algo que está preocupando muito a todos nós, né? Cronistas, torcedores e pessoas de bem envolvidas com o futebol, que são esses escândalos de manipulação de resultados que, infelizmente, chegaram à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Você vê o momento absurdo que a gente está vivendo, ainda está nesse processo de investigação, é a polícia que vai dizer quem tem envolvimento ou não, mas o Campeonato Brasileiro do ano passado, até ali naquela reta final, muitos jogos da 36ª rodada estão sob suspeição de manipulação para cartão, para pênalti, e isso, obviamente, interfere no resultado final da partida, né? Rapaz, não tenha dúvida, isso realmente é uma surpresa desagradável, né? A gente vê que o mundo do futebol está sendo corrompido, né? Corrompido, e isso aí é uma questão de caráter, né? Algumas pessoas, como esse cara daqui, ó,
esse cara aqui do meu lado honrou a camisa que vestiu, todas as camisas que vestiu, apenas ele teve identificação com o Bahia, mas aonde ele foi jogar, ele foi sempre um cara respeitado, porque era um profissional de altíssima qualidade, e um ser humano também da mesma forma. Então assim, antes do cara ser jogador de futebol, eu lembro uma vez Nilton Mota falando isso comigo, ele fez: Ed, em primeiro lugar temos que formar cidadãos. A gente forma primeiro o cidadão, depois a gente forma o jogador. Então, assim, é muito importante que não só a família dá o primeiro passo. A família mostra, para dar o exemplo para as crianças, para que no futuro elas se tornem homens honrados. Mas também os seus educadores são muito importantes nesse sistema. Então, é muito feio você ver um jogador se submeter a esse tipo de coisa. Muito mesmo, muito. Zé, você que foi atleta, né? Na sua época não tinha essas casas esportivas, né? Que o problema não é das casas. Mas tinha manipulação. É de quem utiliza, Zebrão, né? Isso para manobrar os resultados e ludibriar a própria casa de aposta no final, né? Na verdade, pessoas que se envolvem com essas coisas existem em todas as profissões. Só que o futebol é uma vitrine, né? Chama mais atenção. Na questão até individual, eu não acredito que jogadores, um grupo de jogadores de 20, 30 jogadores venha fazer isso. Mas a gente sabe que existe sim, e sabe que tem pessoas que se submetem a fazer isso. E eles precisam saber, na minha época também tinha, que todo mundo vai ficar sabendo o que você fez. As próprias pessoas que fizeram ele ser manipulado, vai falar que ele faz. E eu me lembro no passado, quando acontecia de 1, 2 jogadores fazer esse tipo de coisa, os dirigentes, eles mesmos conversam, eles falam um para o outro, né? E a gente espera que isso venha acabar e não envolva. A gente está com futebol tão diferente do que a gente viu, né? Tanto mimimi, tanta conversinha. Vamos para dentro do campo, gente, vamos deixar o resultado vindo daquilo do esforço, do trabalho que você faz semana a semana. Agora, isso aí, rapaz, é tão triste para nós que gostamos de futebol, para quem vive futebol, porque a gente perde aquela essência natural de curtir e viver com o futebol. Futebol arte, futebol que Zé Carlos jogou. O futebol que era feito onde as pessoas só tinham a arte de jogar futebol. Aí, a culpa de tudo isso aí é a supervalorização, o superfaturamento que deram ao futebol no mundo. E as pessoas ficam gananciosas, as pessoas ficam querendo sempre algo mais, jogadores ganhando salários absurdos, compras de jogadores por times com uns valores imensuráveis. Então fica difícil tudo isso, cria todo esse bojo, né, de interesse pelo capitalismo. Infelizmente a culpa é desse superfaturamento que deram ao futebol. E aí a gente vê as pessoas com classe A, futebol de Série A, podemos dizer. Não deveria ter jogadores com o salário tão pequeno a ponto de ter que se render a uma situação dessa. Mas aí, Jota, não é pelo salário, você me desculpa, aí é pelo caráter. Sim, mesmo, claro que né? sim, mas se o cara ganha bem também, o cara não... Mas você tem certeza que tem gente que... Você acha que ganhar 100 mil é pouco? Não, né? claro que não tem é. gente aí nesse bolo que tem essa média salarial. Os jogos sob suspeita são Santos 1 e Avaí 1, na 36ª rodada, né? Também 36ª rodada Goiás 1-0 no Juventude, Cuiabá 1-1 no Palmeiras, na 37ª rodada Botafogo 3-0 no Santos, na 26ª Palmeiras 2-1 no Juventude, né? A operação está em curso, algumas pessoas já foram ouvidas, outras tiveram celulares apreendidos e a gente fica de olho aí nesses desdobramentos, infelizmente, né? A corrupção chegando forte aí no nosso futebol. Vem muito da família, sabe, Ju? Isso é coisa familiar, eu sempre falo isso. A gente cresceu, a mãe falando, para nem ficar pedindo bala, ficar pedindo... A gente tinha o costume de falar, foi meu padrinho, foi minha madrinha que deu. E a minha mãe sempre estava corrigindo e evitando isso. Eu acho que hoje a família... Um menino desse que se torna um profissional de jogador de futebol, ele costuma chegar em casa com as coisas, com bens materiais, e a família não procura nem saber de onde veio. É celular de última geração, só veste roupa de grife, e veio da onde? Assim é a menina, e aí chega a esse ponto de um cara que às vezes não tem nem necessidade financeira
e se envolve com essas coisas. É complicado, né? Entre os nomes aí que já foram divulgados, né? Tem o do Vitor Ramos, que é um jogador que a gente conhece bem, revelado no Vitória, baiano, inclusive, Igor Cariús e outros dois, se não me engano agora, que fugiram à minha mente. Interessante é a cadeia, né? De como foi descoberto esse negócio. O cara como é que se diz? Ele é convidado para participar do negócio, né? Assediado, essa é a palavra. E aí, no momento em que ele não é listado, né? Não é relacionado, aí ele vai começar a... É uma pontinha do iceberg aí, né? Tentar fazer com que os outros colegas possam entrar no negócio. E daí vem a descoberta. Eu não quero, Jota, nem Zé, nem Ju, eu não quero acreditar que Vitor Ramos esteja realmente envolvido nisso aí. Eu conheço bem o jogador, vocês sabem disso, eu fui setorista do Vitória por muito tempo e trabalhei diretamente com ele, conheci de outras formas os pais dele, lá em Ituaçu, a cidade dele, de Natal. Ele tem uma educação muito boa, sempre teve uma educação muito boa. Os pais são sempre bem ligados a ele, né? Até para questões pessoais, sempre estão dando bons conselhos para ele. Eu não quero acreditar que ele esteja envolvido com isso aí. Vamos esperar o resultado das investigações, né? E a gente está aqui de olho nos desdobramentos, infelizmente, tendo que falar sobre essas notícias do futebol. Eu, por exemplo, conheço jogador que já foi assediado e imediatamente falou, tá maluco? Não existe essa possibilidade. Realmente está escancarado já. Olha, amigo, você está precisando fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório? Está procurando por fios e cabos elétricos para a instalação de algum equipamento? Nessas horas é muito importante lembrar que a segurança está sempre em primeiro lugar e é por essa razão que eu decidi usar os fios e cabos elétricos da Conduz Cabos na minha casa. Sua produção tem tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado e ainda tem mais. É a única fábrica de fios e cabos da Bahia, genuinamente baiana, que tem qualidade internacional e é por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu, escolha a melhor do Brasil, é Conduz Cabos, sim, nessa marca eu também confio. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já, fica aí. No Bahia da Sorte você pode ganhar carro, moto e dinheiro, olha só. Já pensou em ganhar carro, dinheiro e motos? Pois é, adquira já o seu Bahia da Sorte dessa semana e deixe a sua vida mais cremosa. É isso mesmo, Dinho. Domingo, no Bahia da Sorte tem um T-Cross mais 13 mil no quarto prêmio. E não para por aí. Tem uma CB300F Twister no primeiro, outra CB300F Twister no segundo e mais uma CB300F Twister no terceiro prêmio. E ainda tem 10 giros da sorte de R$1.000. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vai Brasil. Bahia da Sorte custa pouco sonhar. Boadinho, aponte o seu celular para o QR Code e adquira o seu título e concorra a carro e dinheiro de uma só vez. No quarto prêmio tem um T-Cross mais 13 mil reais e no primeiro, segundo e terceiro tem uma CB300F Twister, além de 10 giros da sorte no valor de R$1.000. Compre seu título no site, aplicativo ou no ponto de revenda e concorra a carro, moto e dinheiro. Bahia da Sorte custa pouco sonhar. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos: enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos: refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil, e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. Isso aí, galera. Olha, você que gosta de um petisco, um torresminho, uma coxinha, aquela cervejinha gelada, pode aproveitar a comemoração sem medo Scali Gastrogel, que possui ação 3 em 1 no combate da azia, acidez e gases. Você encontra Gastrogel nas principais farmácias, nas versões frasco, flaconete de bolsa e comprimidos mastigáveis. Com a Gastrogel ação 3 em 1, você aí pode atacar que a gente vai lá e defende. Olha, uma outra notícia que chamou a atenção do nosso futebol nessa semana foi a aposentadoria precoce do Ricardo Goulart, né? Jogador que está aí na sua segunda temporada no Esporte Clube Bahia. Todo mundo aqui me acompanha, sabe, né, o que eu já falei sobre o Goulart no ano passado. Nesse ano, quando surgiu a notícia da renovação do contrato, que para mim, né, não foi pelo que ele apresentou em campo, mas sim por tratativas, né, que existem no futebol, e o empresário do Goulart foi quem intermediou o processo
da SAF. A notícia pegou a todos de surpresa pela idade, 31 anos, mas a gente que acompanha o futebol vê que fisicamente ele parece ter alguma questão, né? Mesmo eu sendo leiga, é só olhar os jogos do Bahia que você vê que ele, até na passada dele, ele mostra uma certa dificuldade. Mas eu queria falar de um ponto aqui, né, que foi a hombridade do Goulart em tomar essa atitude, e isso precisa ser respeitado. Essa semana na Band News eu recebi até áudios, algumas pessoas fazendo chacota, tal, sobre aposentadoria e INSS, essas brincadeiras sem graça que alguns costumam fazer, né? E, independentemente do momento do Goulart no Bahia, precisa ser respeitada a história dele no futebol, né? A gente gostando ou não do que ele apresentou no Bahia, ele já foi um grande jogador e parece ser um cara, assim, comprometido, de muito caráter. E essa atitude dele aí é de poucos. Ele poderia ficar aí até o fim do contrato recebendo, né? Mas, enfim, veio a notícia e a gente deseja boa sorte para o Goulart. Não sei o que ele vai fazer daqui para frente, mas a gente sabe que ele conseguiu, né, se estabilizar na sua carreira de jogador, financeiramente falando, porque jogou fora do país, jogou na China, jogou em grandes clubes. Ju, a gente chegou a falar até, algumas vezes até de forma de brincadeira, da forma como ele corria, que ele dava aquele salto. Então, para quem for jogador de futebol profissional, é muito difícil você largar a carreira, né? E da forma como ele está largando agora, tão novo, com 31 anos de idade. As qualidades do Goulart, o potencial dele como jogador de futebol são inquestionáveis, certo? Eu acho que quando ele veio para o Bahia, veio como uma grande contratação, mas a gente sabia do problema médico que ele tinha no joelho e que isso poderia atrapalhar a performance dele em campo. Mesmo assim, você vê a qualidade que o jogador tem. Ele fez gols pelo Bahia, fez gols até decisivos, que deram vitória, triunfos, né, no caso, né? Vitória, tem que falar vitória mesmo, ao clube. E a gente, por isso que você acabou de falar logo no início, a gente valoriza muito o caráter desse jogador e a gente torce para que ele continue no futebol, porque ele deve ter muito a ensinar, principalmente essa garotada que está começando aí, a postura dentro da área, como se comportar dentro do jogo. Ele, na verdade, desculpe aí, um pigarro na garganta. Quer uma aguinha enquanto o Zé fala? Foi ao vivo, viu, galera? É ao vivo tudo isso aqui, mas já está resolvido. Discernimento, né? Essa é a grande palavra e que bom que o cara chega aos 31 anos e tem a condição de poder escolher se aposentar. Olha que foi o dobro disso, me aposentei aos 62. 62. Mentira que você não tem essa idade já, não acredito. Agora eu vou para 64, ele se aposentou aos 62, já está com idade não se Não tem nega. não, é conversa dele. Idade não se nega, é só você fazer a conta Isso é um garoto. de 59 para cá, você faz a conta aí, chega em agosto, eu vou para 64. Então, com 62 eu me aposentei, então tão bom saber que o cara tem essa condição, né, na vida, ele se propôs a jogar futebol, foi um jogador de futebol de excelência, quando esteve em seu melhor nível técnico, foi realmente aquele grande jogador, né, à toa que jogou em seleção, não a nossa brasileira, mas teve a oportunidade também, né, pelo que ele fez no Japão. Então, é o discernimento, é a hora que o cara entende que está na hora de parar. E a gente percebe isso, a gente já vinha percebendo isso. Então, o cara que tem essa atitude, não só pela questão do que foi você ou foi Ed que chamou a atenção? Que ele podia estar aí agora, Sim, cumprir seu recebendo contrato e ganhar o o contrato dinheiro. dele. Mas não, ele chega ao momento de decidir que está na hora de parar, porque a gente já tinha visto isso e ele também viu. Do pouco que eu vejo, do que eu estive com ele, as oportunidades, vejo como uma pessoa sensata, uma pessoa praticamente assim, honesto, centrado no que ele fez, o que ele faz, né, na postura de sempre atender e sempre responder a gente os seus questionamentos, os nossos questionamentos. Então, eu acho que só tem que parabenizar mesmo essa atitude do Ricardo Goulart por essa decisão de parar de jogar futebol. Agora ele tem projetos pessoais. Ele vai continuar no futebol com uma outra intenção, né? Vem coisas por aí que, quem sabe, até ser dono de um clube de futebol, porque até uma história de uma SAF pode estar sendo discutida e ele pode estar envolvido também nessa E ele compra. tem esse perfil, né, de gerir mesmo, Zé? Eu acho que foi uma coisa sensata que ele fez na vida dele, parar. A gente sabe que é muito difícil o atleta profissional parar, mas ele precisa botar na balança que agora ele só está destruindo o que ele construiu. Pô. Tudo isso que foi falado aqui
chega esse momento que fica guardado na lembrança, é sempre o último momento. E ele não está em condição, até foi falado isso antes dele vir para o Bahia, que ele tinha muita dificuldade, que ele tinha até uma pessoa que acompanhava ele fazendo tratamento diário, né, em casa, fora do clube. E a gente sabia dessa dificuldade e a gente consegue enxergar isso até quando ele corre. Mas às vezes não é nem da forma que ele corre, é sentir dor. Isso aí que é o complicado. Porque às vezes você criou um defeito, eu tive um defeito assim por muito tempo. Porque eu joguei 1 ano com minha perna quebrada. Então eu defendia a dor que eu sentia. Então como eu sentia dor, na hora que eu ia parar, eu manquejava para não forçar a perna. E isso lá no Atlético Mineiro eu joguei, mas depois eu continuei com esse defeito um certo tempo, mas eu não tinha mais dor. Como foi sua decisão de parar, hein, Zé? Mas eu tinha 30 anos também. Na verdade, eu fui aquele jogador, jogava no Atlético 5 anos e resolvi comprar o meu passe, jogando no Atlético. Não era uma coisa normal naquela época e seria uma brecha para muitos outros jogadores fazer o mesmo. Tanto que, na época, Tafarel queria comprar, junto com Paulo Roberto, lateral direito. Os dois queriam juntar para comprar e eu, como era um cara bastante querido e foi uma das coisas que eu usei no clube, eu falei, pô, eu quero sair, eu quero comprar, mas a gente vai falar o que para a torcida? Eu vou falar, mas eu quero sair de uma vez, pô, não quero ficar mais. E se eu sair, eu quero sair do Atlético de uma vez, eu quero comprar meu passe. Acabei comprando, eu mesmo comprei. Depois só joguei mais 6 meses que a Davene e a Tombom me levou para o América do Rio. E aí começou a vir outras ideias. E assim, o mais importante é o que eu falei. Os jogadores têm dificuldade, mas não tive dificuldade nenhuma. No início eu chorava muito porque eu queria jogar, treinava, me preparava, mas as portas não se abriram e fecharam todas as portas. E não teve, assim, nenhuma conversa para uma despedida no Bahia, nada? Não, todos os clubes, na verdade, sumiram. Tinha muitos clubes me querendo, depois sumiu tudo, não conseguia, mandava vida, todo mundo, não, Zé Carlos, vou te empregar amanhã, e não aparecia. Na verdade, o Bahia me chamou para jogar, foi na época que trouxe João Antônio. E aí você tem que botar na balança isso que eu estou falando. Hoje eu sou essa questão desse respeito de tudo que eu passei, porque eu também entendi que se eu volto no Bahia naquele momento delicado, ruim, a responsabilidade ia ser minha. E não era nem questão por dinheiro, não porque eu não quisesse jogar pela questão do dinheiro. Mas o Bahia trouxe João Antônio, que pagou 500 mil. E pagava 50 mil de salário. E aí o presidente, na época, anunciou que tinha me dado um salário de 50 mil e eu não aceitei. De certa forma, me jogou contra o torcedor. E era mentira. E Zé Carlos, pô, não quer 50 mil? Não, era um pacote de 50 mil, que era o salário de João Antônio. Então é muito falta de respeito. E por isso eu não voltei a jogar no Bahia, porque eu ia carregar uma responsabilidade muito grande e não ia ser reconhecido, onde tinha outros jogadores que não tinham identidade com um clube e estava tendo reconhecido. O Bahia acabou fazendo acordo até pouco tempo aí para pagar João Antônio. Então não era justo eu aceitar uma coisa dessa. E parei, graças a Deus parei, e a torcida fica com aquele gosto só de quero mais. Porque a gente viu ali, enquanto você estava falando, imagens, né, Zé, da sua época como jogador. E são lances que passaram agora há pouco que o torcedor, até hoje, quando vê, bate no coração, né? Dá aquela saudade. Isso foi importante eu defender isso. Eu pensei bem no que eu estava fazendo. É claro que eu queria jogar no Bahia, mas botei esse outro lado de não destruir. É como eu saí daqui, Ju. Na época eu me lembro, Maracajá não queria me vender, e eu já falei isso até com você. Essa bola você cruzou com a mão, não foi, Zé? Fala a verdade. Você pegou com a mão e jogou. Não é possível aquilo, gente. É muita perfeição. Olha isso, ó. Olha que coisa linda, ó. Toma. Tome aí, ó. Faz. Faça. Que categoria, viu? Eu não faço nem alavanca para chutar, né? Tô colado no pé e... Agora, Zé, me chamou a atenção uma coisa que você fala aí,
quando você disse que quando você tinha muitos clubes interessados e quando você comprou o passe, todo mundo sumiu. Todo mundo, né? Então eu acho que foi uma coisa certeza. também pra... Será que até hoje, né, a gente vive, mas naquele tempo também, naquela época, já existia, claro, essa coisa do corporativismo dos empresários? Com certeza. Que a Lei Pelé facilitou alguma coisa para os atletas. Se eu, com um jogador novo, jogando no grande clube, consigo fazer isso com o meu passe e abrir para outros jogadores querer a mesma visão. Então, quanto mais quebrar, eu acredito nisso também. Mas assim, foi feita a vontade de Deus e o mais importante disso tudo foi como é minha tinha cabeça. Que ser, né, Zé? É minha cabeça. O importante de tudo é que você foi um Entendeu? atleta que é um exemplo, né? No campo de futebol, no campo pessoal. Um atleta vencedor, jogou em times importantes do futebol brasileiro, campeão brasileiro. Esse título aí ninguém vai tirar de você, porque todo mundo tem seu brilho próprio. Isso. Só quem tira é Deus. E o seu, meu irmão, brilhou mais e que o demais. reconhecimento ele sente no Finalizando dia a dia, até a coisa do Goulart, Ju, eu lembro que quando ele chegou aqui, chegou como titular. Com muito status, para você ver né? como é a regressão, né? Como a coisa vai caindo. Ele começa como titular, faz alguns gols, depois ele vai para o banco de reservas, vai sendo relacionado e jogando. E agora, já no final, ele já não estava nem entrando mais em campo. Então, assim, ele fez o correto. Acho que o profissional sabe até onde pode e deve ir, né? Para todos nós, isso vai chegar em algum momento. Vamos falar do Vitória? Antes de eu falar do Rubro Negro, vou levantar. Quero ver se você está esperto. Por que cortou a câmera de Val? Queria ver se ele estava esperto, Rodrigão. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Vitória, que joga nesse domingo com o ABC. Mas antes, meu amigo, você que trabalha com geradores elétricos, esse recado é para você. A Brumac, em parceria com a THS, traz toda a linha de chaves para transferência de carga, chaves seccionadoras, comutadores, chaves fusíveis, DPS, enfim, tudo que precisar para a sua manutenção elétrica, você encontra em pronta entrega na Brumac. E se está construindo ou reformando, aproveite a quinzena do consumidor com essas ofertas. Lâmpada LED Osram 8 watts por R$ 5,40, interruptor completo VEG Composé por R$ 5,79, tomada completa VEG Composé por R$ 6,59, luminária de emergência 30 LEDs por R$ 16,59. São produtos de qualidade, com preços e condições de pagamentos imperdíveis. E você pensa que acabou? Não, agora em abril, grande inauguração da loja de autoatendimento da Brumac. É muito mais variedade, rapidez no atendimento e comodidade. Brumac, sinônimo de qualidade e atendimento. Barão de Cotegipe, 110 na calçada. Sabe o que eu tô rindo? Faltam 2 meses ainda para essa criança nascer, ela já tá tomando meu fôlego, coisa que nunca aconteceu. Tá apertando. Feriado, ela tá dando diafragma. Feriado, mamãe, vambora, quero viajar. Vai falar, menina, você fique quieta. Ainda viu? tá dando bicicleta aí, né? Feriadão. Fala em bicicleta, tem golaço aí, que não foi de bicicleta, mas tem gol. Bela Fende se empolgou, quer mostrar gol de Zé. Aí, ó que rapaz. São Paulo. Que é isso, gente? Ixi, nossa. Que é isso, garotinho? Show, Zé. Sua história aí tá eternizada, amigo. Tudo que você fez, você viveu com a camisa do Bahia, nada nem ninguém tira ou apaga. De esquerda aí, ó. De canhota, né? De canhota. Não, ali foi Edinho. Ali foi Edinho Jacaré. Foi Jacaré? Foi. Olha aí, gente, até 88. Hoje, quando a gente revê, né, esses momentos, realmente eles empolgam, né? Foi algo aí que para a Bahia, em geral, foi inesquecível. Vamos falar do Vitória? Rubro Negro joga nesse domingo com o ABC. Aí já vi gente falando assim, Juliana, vai ser um bom teste, porque o time do ABC é um time organizado, né? A Ponte, apesar de ter subido, ganhou o título e tal, não jogou muita bola aqui no Barradão. Mas lá, o ABC pode aí dar testa para o Vitória, tentar dificultar a vida do Rubro Negro, até porque eles perderam a primeira partida, né? Então, o Vitória, que surpreendeu positivamente, olha que beleza a gente está falando isso, né? Tanto as peças que já estavam no elenco, quanto os novos contratados fizeram boas atuações. E aí a gente espera agora a chamada sequência, a chamada constância. Acho que é o que todo mundo vai ficar de olho. Na verdade, eu não concordo com quem falou que a Ponte Preta
não impôs nenhuma dificuldade ao Vitória, não. Muito pelo contrário, eu acho até que o placar foi meio que injusto com a Ponte Preta. Apesar do Vitória ter feito uma partida muito boa, bem consistente, o que o torcedor mais espera é que o Vitória, nessa caminhada aí, mantenha essa postura agressiva, de marcação, de correr o tempo inteiro, de estar lutando pela bola e principalmente desse tipo de lance aí que você vê que a qualidade tem que imperar. Né? Um gol até, não digo que foi igual ao de Zé Carlos não, porque o Zé Carlos foi uma pintura também, mas é parecido pelo chute de fora da área e tudo, de perna esquerda com alguma dificuldade. Então eu acredito que o torcedor do Vitória tenha saído do Barradão em êxtase, né? E daqui a pouco eu queria permitir que você me desse a permissão, Ju, para falar sobre uma situação que está preocupando muito os torcedores lá no Barradão, que é a segurança. E eu falei sobre isso aqui ao longo da semana, Ed, e falei para que a diretoria entenda, né, que não é crítica, é feedback que precisa ter uma resposta para o seu torcedor. Foram muitos os casos, eu recebi muitos áudios na Band News, dentro do estádio, nos corredores, né? E do lado de fora, naquele estacionamento, o que aconteceu, gente, é absurdo. Eu tive no jogo, fui ao jogo com alguns amigos, e por isso até porque a gente se sente mais seguro quando você está saindo do estádio com várias pessoas. Em grupo. E eu tive a preocupação de na terça-feira eu liguei para Fábio Mota. Nunca mais tinha falado com ele, disse, presidente, eu tenho algumas questões para poder lhe perguntar. Essa questão da segurança, ele fez, Edmilson, eu não sou Secretaria de Segurança Pública, eu não sou Polícia Militar. E vou te dar uma informação, nós solicitamos o policiamento da Polícia Militar, tanto antes, quanto durante, quanto após os jogos. Inclusive é cobrada uma taxa, Ju, que o Vitória paga para poder ter esse serviço. E ultimamente, vou muito ao Barradão, quando eu saio de lá eu não vejo um policial militar. Não vejo um policial militar. Então, essas questões já é uma questão mais que não tem mais a ver. O Vitória está fazendo a parte dele. A gente, obviamente, sabe que ele não é secretário de Segurança Pública, né? Mas ele é o presidente do clube. Então, a obrigação é dele de tentar uma conversa, né, com o governo para melhorar a questão do policiamento e uma alternativa também, fortalecer a segurança privada, porque teve problema dentro do estádio. Nos corredores, registros de assaltos, aquela bateção de carteira, né? Essa é uma questão, inclusive, que teve gente que relatou que foi assaltado pelo próprio torcedor, que um grupo de torcedores cercou a pessoa e foi tomando tudo. Então, realmente, isso é lamentável. Eu acho que é uma questão que não pode ser realmente normal. O que ocorre dentro do estádio é realmente de responsabilidade da diretoria. Né? E eu acho que tem também essa participação da Polícia Militar, não só lá, não acredito que dentro do estádio em si, mas no estacionamento deveria ter. Eu recebi 3 áudios essa semana na Band News de pessoas falando que foram assaltadas dentro do estacionamento. Perfeito, também recebi. Né? Então, assim, que o Fábio Mota não leve isso como uma crítica, né? É algo que a gente está falando aqui, dando voz ao seu torcedor, que vocês fazem campanha para se associar, para ir para o estádio, né? E que precisam realmente ter esse suporte na saída. Porque você já pensou, você vai com o filho, com a esposa, com os amigos, se diverte. Um momento de lazer, né? Aí o cara me mandou áudio, pô, Ju, levaram meu celular, levaram minha carteira, eu chegando no meu carro, sabe? Então, assim... É complicado, é difícil. E ver que uma parte, a torcida está respondendo, né? Já chegou um número histórico de 21 mil pessoas associadas. Então, assim, o torcedor está fazendo a parte dele. Então, é preciso que a diretoria também faça a parte dela, para poder garantir pelo menos essa segurança. Então, ele me garantiu que já fez solicitações, já mandou ofícios e tudo, e deu até algumas notícias boas, ele foi muito educado comigo, né? Disse que algumas intervenções internas, principalmente no estacionamento, estão sendo feitas para melhorar também a comodidade do torcedor na hora que for estacionar o carro, criar uma praça de alimentação para o pessoal fazer aqueles churrascos que já ficaram famosos ali no clube. Então, assim, ele está tentando realmente fazer a parte dele e eu espero que consiga. Porque não adianta você ir para o estádio fazer essa festa bonita que está aí e você voltar para casa sem carteira, sem o dinheiro, sem o celular, às vezes até sem a chave do carro. É uma situação muito triste. Vamos falar sobre o time agora. Fala, Jotinha, só seu complemento só para finalizar, aí. né, a gente já mata esse assunto aí, a questão de segurança pública, né, que é um descaso que a gente tem que entender que a sociedade tem que tomar providência e o poder público
tem que estar presente, porque a gente já teve essas ocorrências, diminuiu um pouco, também na Arena Fonte Nova. Eu soube disso também. Também na Arena Fonte Nova. E agora está voltada lá para o Barradão, então... Na Arena Fonte Nova também dentro do estádio e no entorno, na saída ali na ladeira da fonte, né? Parece que já tem quadrilha Então, já especializada. Agora, com relação ao time, ao jogo em si, não sei se Zé também quer falar alguma coisa sobre isso, né? Para não matar o assunto. Zé quer falar do futebol, né? Isso aí, Zé. Já a gente está cansado de falar de bandidagem. Então, com relação ao futebol, o bom é que a gente tem aqui a oportunidade de estar sempre dando nossas opiniões, e eu falava que o time do Vitória, apesar de que vou continuar também batendo naquela tecla, que precisa fazer uma limpeza total para poder a gente viver um novo momento, porque todo ano a gente sempre vem naquela expectativa de que é esse ano que vai dar certo, e eu falei aqui, que o time que o Vitória montou, esses jogadores que chegaram, tem peças importantes. Inclusive, eu chamei a atenção, falei Ju, que eu vi que o futebol dele apresentado foi um futebol dentro da minha expectativa, que foi o lateral esquerdo Marcelo. Só dando um exemplo de que esses caras que estão chegando aí vão fazer com que o Vitória possa apresentar esse futebol que foi apresentado com autoridade diante de um adversário difícil, porque a Ponte Preta é um adversário difícil. Histórico está aí, tabu é para ser quebrado, não importa, mas o Vitória jogou dentro de casa e dentro de casa com maestria venceu e venceu bem. O bom disso é que vai agora fazer esse jogo contra a equipe do ABC no Frasqueirão. Perdeu o Marco Antônio, né? Perdeu o Marco Antônio, verdade. É um jogo difícil, dificílimo. O ABC lá dentro do Frasqueirão é muito difícil, já fiz jogo lá e eu sei como é. Mas é um teste importante para testar esse mesmo time com a redundância, que a gente expecta que ele venha criar essa expectativa de que ele venha a ser o time que a gente quer dentro dessa Série B. No último programa eu falei aqui sobre as contratações. É claro que 10 contratações, mas esperava que o Vitória realmente buscou, e o treinador tinha se mantido, trabalhar dentro daquilo com esse jogador e no esquema que ele queria. E citei até a questão do Ipitanga na época, que trouxe jogadores que faziam várias funções, e a gente consegue perceber que o Vitória, nesse primeiro jogo, conseguiu fazer isso, com toda a dificuldade que vem tendo esses últimos anos, mas é preciso repetir. Na verdade, não é nem a questão do resultado, que às vezes tem um resultado negativo, mas a equipe continua produzindo como produziu nesse jogo. Então, o importante é isso, que existe um padrão, existe uma forma de jogar, mesmo com resultado negativo, se manteve aquele padrão de jogo. Como nos cabe sempre estar pensando no melhor, eu acho que esse técnico que, na minha opinião, ele tem o conhecimento de fazer bons jogos, né, boas campanhas dentro de uma Série B, e agora ele está num time que tem camisa e que tem torcida. Eu acho que com o conhecimento que ele vem atuando com a equipe do Vitória, com esse elenco, e com essa sinergia que acontece do time com a torcida, eu acho que pode ser esse o momento, pode ser essa a hora. Sem o Marco Antônio, Ed, assim, graças a Deus não é uma lesão muito grave, né? 4 semanas aí, ele deve estar voltando, mas já acaba sendo ruim, porque você tem que mexer já no time de uma rodada para outra, depois de um bom resultado. Marco Antônio encaixou direitinho ali. Ele deu uma consistência muito boa no meio de campo, porque é um jogador que tem características de zagueiro, mas começou a carreira justamente como volante. E ele se ouve muito bem na partida. Realmente ele, tanto o Rodrigo Andrade também fez uma partida muito boa. Foi. O que eu achei legal também, Ju, não só foi o time que jogou, como o Zé falou, a questão do padrão de jogo. Quem entrou depois, no decorrer da partida, também manteve aquela mesma postura. Você vê que o terceiro gol saiu no cruzamento do Railan, que entrou no segundo tempo. E você vê que ele é um jogador, às vezes a torcida critica muito. Mas o que é bom do lateral, ele sempre está olhando para a área quando ele vai cruzar, né, para poder ver quem que está melhor posicionado. E ele realmente olha ali no cruzamento, ele olha para a área e vê que tem 2 jogadores, tem um jogador do Vitória que está com uma marcação e tem o Rodrigo que faz o gol, que ele está entrando sozinho. Então a bola passa por esses 2 e sobra limpa para o Rodrigo fazer o gol. Isso é legal. Isso aí, né? Vamos ver o que o técnico Léo Condé deve fazer. Pode ser que o Léo Gomes acredito que ali, acredito né? que seja Léo Gomes mesmo, né? Que foi a opção que ele utilizou no jogo. Deve ser. Tá aí, né? O Vitória largou muito bem diante da Ponte e tomara que consiga fazer uma boa partida
contra o ABC nesse domingo, transmissão na tela da Band, hein? Jogão de bola. Daqui a pouco a gente vai palpitar. Agora, eu tenho uma dica importante para passar para você. Quando tem algum problema no meu carro, preciso comprar peças, por exemplo, eu não abro mão de uma coisa que é qualidade original, preço sem igual. Por isso exige o Castrilon Autopeças. Para vocês terem ideia, a Castrilon tem mais de 40 anos no mercado, é uma longa caminhada, oferecendo os melhores preços em peças de altíssima qualidade, com mais de 60 lojas nos estados de Goiás, Rondônia, Pará, Maranhão, Mato Grosso, na Bahia, em mais estados, logo serão 70 lojas espalhadas no Brasil. Então, se precisar de peças para o seu carro, picape, caminhão, carreta, além de pneus, lubrificantes e muito mais, procure a Castrilon mais próxima. Castrilon Autopeças é qualidade original, é preço sem igual. Vamos para o intervalinho, a gente volta já. Fica aí. Estamos de volta com o Jogo Aberto. Olha, agora é hora de palpitar na Casa de Apostas. Nesse final de semana tem mais uma rodada do Brasileirão e todos os jogos você encontra em casadeapostas.com. É a sua chance de ganhar. Se liga, tem palpite para ABC e Vitória. Lembrando que na casa você também encontra o jogo do Bahia contra o Botafogo, hein? E olha só que novidade incrível. Abril é o mês de aniversário da Casa de Apostas. Para comemorar, a casa traz muitos presentes para você durante todo mês. Estão sendo lançadas promoções exclusivas a cada semana. Tem cotação turbinada, mega bônus, palpite seguro, camisa retrô e outras surpresas. Confira que está rolando agora em casadeapostas.com e cadastre-se para ficar ligado nas promoções exclusivas desse mês especial. Eu te garanto que tantas vantagens assim você não encontra em outro lugar. Vem para cá, vem para o mês de aniversário da Casa de Apostas. Agora, deixa eu mostrar para você como está a cotação. O jogo é só na segunda-feira, né? Mas a gente já tem aqui, Brasil. Vamos dar uma olhadinha na Série A. Depois vou até na Série B para mostrar o jogo do Vitória, que tem transmissão aqui da Band. Cadê o Bahia? Bahia, aqui, Olha aí, tá pagando bem para o Botafogo. O Bahia tem um certo favoritismo, porque o jogo é em casa, né? Para você ter ideia aí, você sabe que na casa, amigo, você encontra palpites para todos os jogos, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou falar nosso placar, meu placar da bancada, para esse jogo entre Bahia e Botafogo. O Bahia só joga na segunda, como a gente falou, né? O técnico Renato Paiva fez uma mudança ali no meio de campo no jogo contra o Bragantino. O torcedor ficou na bronca, hein, Jota? Você que tem contato com a torcida lá na transmissão da Metrópole, o torcedor não gostou, não. É verdade, né? É aquela coisa de que a gente, todo o torcedor também tem um pouco de treinador dentro de si. Mesmo sabendo que o treinador, ele que tem as suas convicções, ele que trabalha no dia a dia, mas a gente também trabalha em cima da expressão do que é apresentado para a gente. O jogador que se dispõe mais, o jogador que tem mais a qualidade de poder estar em determinado momento de uma partida e que possa dar um resultado melhor do que o treinador escolhe. E essas escolhas, às vezes, elas são erradas. E a gente vê isso no próprio resultado. Não vou dizer que o Bahia perdeu para o Bragantino por causa dessa troca que ele faz, mas sim porque as escolhas, às vezes, também terminam complicando o desenvolvimento da partida de futebol. O Bahia poderia ter tido uma outra atitude. A postura do Bahia diante da equipe do Bragantino, na minha opinião, não foi tão ruim assim. Claro que a gente queria uma outra estreia, a gente queria o Bahia vencendo, mas o Bahia teve automaticamente a sua oportunidade, saiu na frente, levou para o intervalo o resultado a seu favor, mas não soube dar consistência no segundo tempo, porque também do outro lado tinha um adversário qualificado, né? À toa que nessa última semana, acho que foi na terça-feira, não foi? Que ele jogou, mais uma vez pela Sul-Americana e mais uma vez deu uma goleada. E é um time perigoso. Então o Bahia tem que entender que dentro da competição vai ter esses percalços. Não é um time em alto nível, vencedor em todas as partidas. Perdeu para uma equipe que poderia ter perdido, mas estava dentro de uma visão que a gente vinha criando dentro do que a gente viu no Bahia. As escolhas do técnico têm a ver com também o que a gente tem de elenco e o que o Bahia vem apresentando ao longo dessa competição, das que nós estávamos, das competições, que era o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que não era, como sempre falamos, um parâmetro, né? E quando chegou diante de equipes mais qualificadas, a gente vê que a partir daí o time pode sucumbir se ele não mudar essa postura. Essa é a minha opinião. Eu acho que
a questão do Bahia, a questão agora que se trata de um campeonato diferente, campeonato brasileiro, a questão de perder até fora de casa dentro do campeonato brasileiro e da forma que o Bahia estava, a gente até meio que entende. Agora, na segunda-feira tem que dar a resposta e de uma forma que o treinador cobrou aí o tempo todo que não tinha tempo para treinar. Ele teve agora essa semana toda para treinar, para organizar o time com os novos jogadores que chegaram. E a gente espera que não só ganhe, mas que ele mostre realmente uma forma diferente de jogar e que consiga, dentro disso que ele está armando, o Bahia chegar ao resultado importante dentro do campeonato, que é o resultado positivo jogando dentro de casa. A torcida, eu tenho certeza que vai estar lá, como sempre, e os jogadores, está a hora agora de um novo campeonato, de um novo momento, e o treinador também, demonstrar que tem condições de continuar numa equipe grandiosa como é o Bahia. Olha, deixa eu aproveitar aqui, antes dos nossos palpites, para esse jogo entre ABC e Vitória, e da agenda de transmissão da Band no fim de semana, tá? Você sabe que Série B é na tela da Band, no sábado, 4h20, transmissão regional, tem Novo Horizontino e Juventude, e no domingo, para todo o Brasil, aquela dobradinha, rodada dupla, começa às 3h, com Chapecoense e Londrina, e às 5h30 você já acompanha as emoções de ABC e Vitória para todo o Brasil. Série B na Band, Ed. Isso aí, você não me deixou falar do Bahia, mas eu vou falar. Você quer falar, fala. Quero falar porque, inclusive, o Bahia vai ter que fazer uma mudança importante, que é no sistema defensivo. O Candu não pode jogar porque tem o contrato do Botafogo, o contrato não impede que ele atue contra o Bahia. Essa cláusula assombrando de novo. Vale ressaltar que o Bahia também não teve interesse em fazer o pagamento da multa, né? Então prefere que venha atuar com os jogadores que aí estão, Ed. E aí terá a estreia do Vitor Hugo, que é um jogador que veio... infelizmente teve o falecimento da mamãe dele e ele não pôde estar integrado com o grupo, mas agora já está e deve fazer essa estreia. Então, sempre numa mexida no sistema defensivo é importante, porque até para o goleiro, né? O goleiro ali do Bahia já está muito acostumado com a forma do Canu jogar e eu acredito que esse treinamento dessa semana tenha servido justamente para isso, para dar uma entrosada naquela área ali. E a volta, para mim, que eu acho que no jogador mais a contratação mais que deu o melhor resultado no Bahia, que foi o Biel. Biel, para mim, é o jogador que ele faz a diferença quando o momento está difícil. Quando ele está ou não, né? Porque no último jogo ele fez falta também. Muita falta, muita falta. Eu até fiquei surpreso negativamente, porque eu estava me deslocando, eu não assisti o primeiro tempo do jogo, eu estava me deslocando e o Bahia fez o gol. Eu estava no carro e quando eu saltei do carro, eu tinha desligado o rádio. Aconteceu um problema, eu não consegui entrar logo no local para poder assistir o jogo. E aí, quando eu entrei, o Bahia já estava tomando 2-1, eu não acreditei, eu disse, meu Deus, já virou a partida e com duas falhas que são falhas grotescas, que eu acho que ele tem que corrigir isso daí. Essa atrasada de bola não é assim que deve se proceder. Exatamente, pelo amor de Deus, né? Para matar um do coração. O futebol, como eu sempre falo, viu, professor? O futebol é igual a dirigir. Você tem que ter atenção o tempo todo. E o jogador dentro de campo, ele tem que ter atenção. Qualquer vacilo foi o que aconteceu, 2 vacilos. Agora, o mesmo Iago que terminou dando aquele vacilo ali naquela bola ali, ó, que você está vendo agora, foi aquele Iago que viu o Tassiano lá na frente. Então, o torcedor às vezes só quer ver o lado negativo. Não, Jota, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O cara dá um presente desse. Mas entendo o que eu quero dizer. Esse mesmo Iago... E ninguém vai falar. Esse mesmo Iago foi o Iago que viu o Tassiano lá embaixo. Mas assim, ó... Sim, mas eu quero dizer que o jogador... Eu não estou dizendo que ele é um jogador ruim, dentro não. de campo né? de futebol, no meu time, ele não ia ser titular. Os detalhes resumem o resultado de uma partida. No meu time, ele não ia ser titular. Agora, se o jogador profissional, pô, ali, na fogueira, dá uma entregada dessa, tem coisa que pra mim... Mas é que esses erros, ele vem existindo no Bahia. A questão e toda é a qualidade. Os 2 gols foram de erros no mesmo lugar. É a qualidade de quem ele deu a chance. No Campeonato Baiano aí estava acontecendo isso direto. Só que olha a qualidade do jogador do Bruninho para fazer o gol. Que tranquilidade, né? A questão toda é essa, né? É difícil, viu? Você ainda ficar aqui passando pano. Não. ABC e Vitória. Olha, eu vou dizer o seguinte. Sim, o futebol, o resultado
detalhes que definem o resultado de uma partida. E os detalhes acontecem assim, o jogador acerta e erra. O erro foi feio? Foi. Mas o mesmo jogador pode também contribuir dentro do meu babo, do eu campo pego de e jogo. dou um chutão pra cima. Não vou É isso dar aí. uma O ataque ele entregada. tentou fazer com foi medo isso, só que de- tinha um cara ali do lado dele e a bola interceptada pelo Seu cara. placar, vá pra ABC e Vitória. 2-0 Vitória, se 2 a liga aí, 0 presta atenção, Vitória, 2-0 rapaz, Vitória. Placar bom. Acho que esse eu vou ganhar. Zé, 0-0. 0x0, empate. Ed, Eu acho que vai ser 2-1 pro Vitória. 2x1 é meu palpite também. Eu acho 2x1 que pro vai ser 2 a 1 Vitória. pro Acho que Vitória. vai ser um jogo ali disputado, mas o Vitória vai conseguir esses 3 pontinhos. Vamos nessa corrente, né? Nessa torcida. Minha galera, foi bom demais sextar Oi. com vocês. Remandiola tá de folga nesse fim de semana? De amanhã 8, 29, é meu projeto lá no Fantoches. Gangue do Samba, Remandiola Baiana, vai ter ainda a galera do Jeito de Ser fazendo samba com a gente e Rogério Bambeia. É de amanhã a 8, sábado, dia 29, no Fantoches. Maravilha, Jotinho. Hoje foi meu dia, porque é feriadão, sabe como é que é, né? Merece, né? Eu tô doido pra comer água, pra tomar Valdomiro vai água. lá pra sua casa hoje? Ave Maria. Vixe, Deus é mais. Chame não, que ele Deixa fica ele fazendo lá. vídeo seu, mandando Deixa no ele lá, grupo. deixa ele lá no Paraná. Ô Zé, um abraço, meu amigo. Um abraço, beijão a todos. Um abraço, Valeu, Ed. Ju. Um beijão que eu tô mandando pra você, doutor Nivaldo, cardiologista. Diz que vê todo dia o programa. Tô até precisando dar uma olhada no coração. Tá bom. Tá fácil. Tchau, gente. Um ótimo fim de semana pra vocês. Até segunda. Fica com Deus. Bebendo a semana inteira.